onde eu tenho o professor da Faculdade de Ciências Agrárias e Veterinárias, Dr. Fernando Sebastián Valderrey. Vamos falar sobre parto em novilhas precoces. Bom dia, Sebastián. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos. Tudo bem. Você é espanhol ou argentino? Espanhol. Não, uruguaio. Uruguaio. Um pouquinho melhor. Bom, tudo bem. O Uruguai é um belíssimo país. Eu adoro o Uruguai. É um povo muito bom, hospitaleiro. E um país calmo, né, Sebastião? Um país que ficou lá, né, quietinho, graças a Deus. País pequeno, né? População pequena, né? Então, tem todas as vantagens, né, de uma população pequena, cidades pequenas, né? Bem tranquilo. É isso aí. Bom, mas vamos falar aqui sobre o nosso assunto. Parto em novilhas precoces. Você vai falar dos cuidados, né? Porque como elas são precoces, você tem um trabalho todo diferenciado com essas novilhas prenhes. Exato, Otávio. Digamos, o caso das novilhas precoces, né? Novilhas precocinhas que são desafiadas em torno de 12 a 14 meses, a gente tem que ter cuidado desde o início dos acasalamentos, né? Ter os cuidados de utilizar touros, né? Com baixa para peso nascimento, e assim como no período pré-parto, né? Sobretudo no último terço de gestação, de a gente não exagerar com o manejo nutricional de forma de não ter peso nascimento excessivo nesses bezerros, né? Nessas crias dessas fêmeas precocinhas. Você falou que tem que selecionar os touros. De que forma? A indicação, né, a recomendação é utilizar touros, digamos, com baixa DEP para peso nascimento, né? Geralmente animais, né, que tenham repassem, né, baixo peso nascimento, para não ter problemas ao parto com essas novilhas precoces. Mas, nesse sentido, a ANCP, né, digamos, a Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores, vem trabalhando no desenvolvimento de uma DEP para facilidade de parto, certo? Uhum. A gente tem feito, digamos, alguns trabalhos em parceria com alguns criadores, mostrando, né, que, na verdade, o maior peso nascimento não é 100%, digamos, do vilão, né, ou do responsável, digamos, por problemas ao parto, né? Sempre o criador, digamos, associa maior peso nascimento com maiores problemas ao parto, mas não necessariamente, digamos, essa relação é de 1 para 1, certo? Por isso, digamos que desde o ano passado, a ANCP, em parceria com a Alta, vem trabalhando num projeto, digamos, coletando dados de facilidade de parto em novilhas precoces, né? Ou seja, os criadores repassam, digamos, a informação de facilidade de parto, né? Simplesmente indicando se a novilha precisou algum tipo de assistência ao parto. E a ideia é, durante o 2021, digamos, a gente lançar, né, uma DEP para facilidade de parto em novilhas precoces, digamos, com o intuito de auxiliar os criadores, né? Isso já pode ser encontrado aí nos sumários que existem. Quer dizer, vocês vão fazer um sumário específico, né, de touros com essas DEPs específicas, que é para justamente não gerar um animal muito grande, né? Que nem quando a gente tem cachorro de rua vira-lata, quando você tem dois cachorros da mesma raça cruzando, a cria, a ninhada sai toda boa, praticamente homogênea, etc. e tal. Se são dois cachorros vira-latas na rua, às vezes um cachorro de porte maior acaba pegando uma cadelinha de porte menor e aí isso dá problema no parto. No caso aí são touros, mas a gente sabe que tem uns touros bitelos e tem uns touros, né, que têm essa característica de DEP. Então, voltando à pergunta, nos sumários que existem hoje, a gente já encontra esses dados e vocês vão fazer um sumário específico para isso? Ainda, Otávio, não está disponível essa DEP no sumário da ANCP para a raça Nelore, mas a ideia é, até final do ano, disponibilizar, digamos, um sumário com DEPs para probabilidade ou facilidade de parto em novilhas, ou seja, identificar aqueles reprodutores, digamos, que têm maior ou menor dificuldade. Porque isso aí, Otávio, o que a gente pensa, né, tradicionalmente, é que, logicamente, né, essa
essa característica de problemas ao parto é uma característica que está muito relacionada ao peso, né, ao tamanho do bezerro. Só que a gente tem identificado que o peso ao nascimento explica aproximadamente 25% da variação ou das dificuldades ao parto, né? Ou seja, tem outros fatores, né, que não estão explicados pelo peso ao nascimento e que explicam essa variação, né? Ou seja, isso os criadores muitas vezes têm encontrado, né, que você pode ter um touro, digamos, com baixo peso ao nascimento, mas mesmo assim, esse touro, digamos, tem problemas ao parto nas suas filhas, né? Acontece, Sebastião, acontece que muitas características genéticas às vezes ficam escondidas, né, camufladas, e aí acabam pulando uma geração, 2, 3, 4, e de repente nasce lá alguém com olho verde numa família que só tem gente com olho castanho escuro. É algum gene recessivo, não é? E aí, o que é importante também, que o pai, digamos, o pai do bezerro não é 100% do responsável, né? Quando a gente tem problemas ao parto, né? O problema de distocia nesses partos. Tem um componente maternal, né? Que em realidade esse componente depende, digamos, do pai da novilha. Né? Então a gente tem que, na hora de fazer a seleção, a gente vai ter o que a gente chamamos, né, um componente direto, ou seja, o pai do bezerro, né? O touro que estou selecionando, mas também na hora, por exemplo, de selecionar novilhas, né, sobretudo para novilhas precoces, é importante olhar também o pai dessa novilha, tá? E aí gostaria também de ressaltar, já que você estava falando de tamanho, que no ano passado a NSP, né, em outubro do ano passado, a NSP publicou uma DEP para frame, né, para tamanho do animal. E em trabalhos prévios, né, em pesquisas prévias, a gente identificou que esse frame, digamos, está muito relacionado com facilidade de parto, né? Que isso era, há uns anos atrás, era algo impensável, né? Pensar em dificuldade ao parto, né? Ou problemas ao parto em animais de raça Nelore. Então, é um problema, né, que existe, sobretudo em novilhas que são muito precoces, mas, logicamente, a partir deste ano, os produtores vão ter mais uma ferramenta, digamos, para auxiliar na diminuição, digamos, dos problemas ao parto. Mas, Sebastião, uma pergunta. O problema de parto, quer dizer, por conta do tamanho, do porte do bezerro que vem, ele não existia ou ele não era levado em conta? Porque se ele não existia, a gente pode estar, através da seleção, ter criado um problema que não existia quando os animais cruzavam a revelia, né? E outra pergunta que cabe nessa também para você, e aí, esse tipo de sistema de seleção, de casamento, ele vai ser para inseminação in vitro ou qualquer outro tipo de inseminação, né, através de sêmen de um touro de central, ou ele vai valer para o animal a campo? Porque aí, se for valer para o animal a campo, aí vai ter que apartar, separar grupos de touros e grupos de novilhas. Estou aqui pensando longe já. Assim, em relação à primeira pergunta, que tem acontecido nos últimos anos, digamos, em gado e corte, digamos, todos os programas de melhoramento de gado e corte, né, na raça Nelore e nas outras raças têm priorizado, né, maior crescimento, né, maior ganho de peso, e isso, logicamente, tem ocasionado, digamos, animais de maior tamanho, né, não somente maior tamanho ao abate ou tamanho adulto, sino também maior tamanho o peso ao nascimento, né? Porque quando a gente seleciona, digamos, para maior peso desmama, maior peso ao sobreano, isso acarreta, né, um maior peso ao nascimento, né? Porque essas características estão geneticamente associadas. Ou seja, se você seleciona para um peso desmama, aumentar o peso desmama, você vai levar a aumentar o peso ao nascimento. Sim. Em contraposição, digamos, a quantidade de criadores que fazem desafio precoce de suas fêmeas tem aumentado, né? E isso é um ponto positivo, digamos, cada vez mais os criadores acreditam, né, na precocidade sexual em novilhas de raça Nelore, e logicamente isso tem levado a uma maior quantidade de novilhas, digamos, parindo por primeira vez com menos de 24 meses, né? Animais muito jovens. Sebastião, né? Mesmo porque ele tem essa visão,
Porque ele está fazendo uma conta. Ele quer uma fêmea mais produtiva, com mais animais durante o período de produção dela. Por isso é que ele está antecipando, né? E aí é que começam a aparecer os problemas e tem que aparecer as soluções como vocês estão pensando, né? Acho que é por aí. Exatamente, porque a questão da DEP, né, de facilidade de parto, é mais uma ferramenta, né? Agora, o criador deve continuar com os cuidados, digamos, de não sobrealimentar as suas novilhas no último terço, né? Que isso a gente sabe, né, tradicionalmente, né, que mais de 70% do peso de nascimento do bezerro é determinado nessa fase. Então, a gente tem que ter uma alimentação leve, mas com todos os cuidados, digamos que a gente sabe que essa fêmea precoce, muito jovem, ainda precisa, digamos, continuar crescendo e reconceber logo também. Então, assim, a gente tem muito, quando trabalhamos com fêmeas precoces, temos muitos desafios. Mas o importante, como você falou, né, ao trabalhar com fêmeas precoces, a gente está adiantando, né, a vida produtiva dessa fêmea, né, ganhando mais um bezerro, e sabemos que essa característica, digamos, geralmente as fêmeas que são mais precoces, né, no rebanho, são as fêmeas que têm maior longevidade, maior vida produtiva. Então, digamos, logicamente temos alguns problemas, digamos, que temos a solução, mas sem dúvida, digamos, o uso de fêmeas precoces, do ponto de vista genético, do ponto de vista econômico, tem muitas vantagens, né? Uhum. Bom, e aí aquela outra pergunta que eu fiz para a gente encerrar, isso serviria para animais a campo, touro a campo, vaca a campo, ou apenas para inseminação através de material genético? Não, isso serviria, digamos, essa nova DEP, né, que será publicada este ano, vai estar disponível tanto para touros de centrais, né, que estejam em inseminação, assim como touros de campo, desde que esses touros, logicamente, tenham a avaliação pela NCP, certo? Ou seja, e tanto não somente para touros, sino para vacas, né? Na hora de fazer a seleção de vacas, sobretudo de novilhas, digamos, as novilhas vão ter, digamos, disponibilidade dessa nova DEP também, né? Para não somente né, o macho tem 100% da culpa, né, de problemas ao parto, então também a fêmea tem um componente, digamos, importante em determinar essa maior ou menor facilidade, né, ao parto. É isso aí. E a gente tem que sempre saber que conforme o tempo vai passando e a evolução genética vai acontecendo naturalmente, espontaneamente, ou através de estudos, né, como a gente faz nesse caso aí que você está citando e tantos outros casos aí na produção animal, né, a gente, na verdade, está mudando a característica, né? Você está eliminando alguns genes e criando novos, ou ressuscitando novos, trazendo novos, né? Por exemplo, né, as uvas sem semente aí que muita gente fala, não, é geneticamente modificada. Não, não tem nada de geneticamente, é selecionada. Algumas uvas apareceram sem sementes, as pessoas falam, opa, isso aqui dá para fazer um trabalho aqui. Começou a selecionar e começou a produzir. É assim a genética. A gente também era bem diferente antigamente, né, Sebastião? Na época da caverna, a gente tinha pelo, tudo assim, porque a gente usava roupa para enfrentar o frio, né? O dente da gente precisava ser pontudo, pontiagudo, para poder comer carne crua, né? Pegar aqui e rasgar a carne. A gente foi evoluindo, foi perdendo alguns órgãos e algumas coisas que a gente não utiliza. O próprio apêndice na gente hoje é completamente... não serve para nada, né? Exatamente. Legal. Vamos aguardar então esse trabalho aí e parabéns aí pelo trabalho aí da NCP que vocês fazem, sempre sob o comando lá do professor Raizildo, também o nosso amigo Viacava lá, também sempre puxando esse time aí de grandes cientistas que nós temos aí para o gado brasileiro. Forte abraço, Sebastião. Um abraço a todos. Obrigado, Otávio. Até. Até mais.